Agora a gente vai falar a respeito dessa tensão, né, política que chegou aí a um ponto máximo na quinta-feira com a prisão de Fabrício Queiroz. Quem vai conversar com a gente é o senador Márcio Bittar, ele é vice-líder do governo no Congresso. Senador, boa tarde. Primeiro gostaria de saber se o senhor me ouve bem. Bem, boa tarde, ouço perfeitamente bem. Obrigada. Então, senador, olha, é inegável, na verdade, não sei, né? O senhor pode discordar. A análise corrente é de que essa foi, sem dúvida, a semana mais pesada para o governo Jair Bolsonaro, desde que ele tomou posse em 1º de janeiro de 2019. Foram derrotas na justiça, cerco a aliados e aí, por fim, a prisão de Fabrício Queiroz, que é amigo do presidente desde 1984. Eu gostaria, então, de ouvir a sua análise a respeito dessa semana e saber se, com o Congresso, as coisas caminham um pouco melhor ou muito melhor do que no restante desse cenário que a gente apresentou agora. Bom, primeiro eu quero dizer que o meu apoio ao governo do Jair Bolsonaro se dá em torno da agenda que ele tem para o país. Não são questões pessoais, não são relações pessoais. Portanto, da minha parte, esse apoio não se altera. Bom, as crises estão se sucedendo. Eu nem acho que essa tenha sido talvez a maior. Eu acho que o vazamento, aliás, a autorização para divulgar aquela reunião ministerial, eu creio que aquela semana talvez a temperatura tenha sido a mais alta possível. O que eu tenho feito, dentro dos limites da minha atuação, é pedido e atuado para que a gente serene os ânimos. Há um processo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A mim parece claro que o Flávio Bolsonaro, que é meu colega, está pagando por ser filho do presidente da República. A meu juízo, é absolutamente inequívoco que há uma concentração em cima dele, é um processo imenso. Você tem o presidente da Assembleia da época, que era do PT, e há um foco em cima dele, porque é o filho do presidente da República, ele está pagando por isso. De qualquer maneira, há uma denúncia, há um processo, e ele vai chegar ao seu final. Eu tenho tranquilidade com isso. Agora, o Congresso Nacional, ele tem que ter a sua obrigação. Eu creio que o Congresso vai continuar cumprindo com elas. Por exemplo, na época da reforma da Previdência, vocês todos da imprensa, a população brasileira inteira acompanhou, nós tivemos vários atritos entre o presidente da República, o presidente da Câmara, e mesmo assim não faltou a Câmara e o Senado da República com o dever ao país. Então, eu faço parte do grupo de pessoas que entende que nada, absolutamente nada, justifica o Congresso não cumprir ou continuar cumprindo com as suas funções. O que eu percebo com os colegas que converso é que há maturidade suficiente para duas questões. Primeira é atuar no sentido de serenar os ânimos. Eu já fiz vários apelos, aproveito aqui hoje para fazer outro ao Supremo Tribunal Federal. Está claro que há eles estão exagerando no seu poder. Não é possível que isso continue. Eu já disse e vou repetir. O presidente da República tem uma base de apoio muito forte. Ele não vai sair da presidência na marra. Então, eu faço parte de um grupo de parlamentares, de políticos, que tem atuado no máximo das nossas forças para que os três poderes entrem em harmonia. Nós temos uma crise sanitária mundial. Infelizmente, a crise econômica é absolutamente inevitável. Agora, é imperdoável que nós, homens e mulheres, fazemos parte do poder legislativo, executivo e judiciário, a tornemos pior do que o que ela já é. Agora, senador, o curioso é que essa disputa a que o senhor se refere, ela não é uma disputa política pura e simples, como outras com as quais a gente estava habituado, por exemplo, dentro do parlamento, que é uma disputa legítima entre governo e oposição, né? O senhor fala em perseguição ao governo Bolsonaro, mas para que essa perseguição fosse algo concreto, que a gente conseguisse enxergar essa perseguição de maneira concreta, a gente teria de imaginar que o Tribunal Superior Eleitoral,
que o Supremo Tribunal Federal, que 10 ministros que validaram o inquérito das fake news, que os ministros que quebraram o sigilo de 10 deputados e um senador, que o Ministério Público do Rio de Janeiro, que a Justiça do Rio de Janeiro, que autorizou a operação contra o Flávio Bolsonaro, que todo mundo tivesse participando de um grande conluio para impedir o presidente Bolsonaro de governar. Não é bem isso, não é disso que se trata, não é? Porque não é uma crise que está no Congresso Nacional, ela tá fora do Congresso, né? Rafael, não é? Isso, exato. Rafael, me perdoe a franqueza, mas que é uma coisa habitual em mim. Primeiro que eu não dei esse tom que você interpretou. Eu disse que o processo contra o Queiroz, que envolve ex-parlamentares, ou atuais ainda parlamentares do Rio de Janeiro, eu não sei se uma parte deles continua sendo deputado, é um processo da Polícia Civil. Ali eu entendo que há claramente um foco em cima de um personagem, acho sim, é a minha opinião, que ele, Flávio, paga por ser filho do presidente da República, mas o processo está lá, eu sou, em toda a minha vida, tudo que aconteceu, até envolvendo parentes de Deus, eu agi da mesma forma. A justiça vai correr um rito normal, natural, e vai dizer quem é culpado ou não. Ponto. Com relação ao Supremo Tribunal Federal, eu venho dizendo há tempos que o Supremo vem exacerbando o seu poder, e não é agora. Não é só com o governo Bolsonaro. Eu já gravei, já disse de várias coisas que aconteceram. Se tiver tempo, posso citar algumas, mas de várias coisas que aconteceram que claramente, a meu juízo, o Supremo invadiu competência. Quando, no caso agora, recentemente, do presidente Bolsonaro, quando ele nega um poder legítimo que o presidente conseguiu nas urnas, que é de nomear o superintendente nacional da Polícia Federal, quando esse próprio delegado dirige a ABIN, que é um órgão tão importante quanto o outro. Quer dizer, e há claramente juristas muito importantes do Brasil dizendo isso, que há uma atividade política no Supremo Tribunal Federal inquestionável. Eu disse e vou a repetir. Veja bem, há uma linha tênue entre o direito de opinião, direito de manifestação e uma agressão. Mas o que nós vimos até agora, porque está tudo correndo em segredo de justiça, as pessoas estão sendo presas, outras estão tendo a casa vasculhada e ninguém sabe qual é a razão, eles não sabem ainda do que são acusados, no caso do processo das fake news, mas eu venho dizendo que há, nesse momento, um perigo à própria democracia. Porque, veja bem, a população vai para a rua, e nós já assistimos isso quantas vezes, e faz críticas duríssimas, como fez ao Lula, como fez a Dilma, como fez ao Temer, como faz agora alguns setores ao próprio presidente Bolsonaro. E só é crime quando essa crítica dura se dirige ao Supremo Tribunal Federal? Aonde é que está aí o direito da livre manifestação de uma população que discorda do que faz o Supremo Tribunal Federal? E ao dizer isso, eu quero lembrar mais uma vez, eles deram razão. Vou citar de novo. Quando o ministro do Supremo Tribunal Federal vira para o outro e diz assim, isso ao vivo, televisionado, e diz assim: Vossa Excelência se comporta aqui por interesses outros que não da justiça. Imagina, um membro do Supremo Tribunal Federal diz ao vivo e a cores para o outro membro que ele se comporta na corte por interesses outros que não da justiça. Quais são esses outros interesses? O outro responde que, para ele dar lição de moral, primeiro teria que fechar o escritório dele no Rio de Janeiro. Alguns exemplos, podia dar outro. Um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, se referindo ao outro, aquele que presidiu a sessão da cassação da Dilma, disse que ele fatiou a Constituição brasileira, separando dois itens que são inseparáveis, que era a cassação, o impeachment, com a cassação dos direitos políticos. Então, veja, essas atitudes, elas dão margem para que a população faça críticas. O que eu me preocupo é aonde nós vamos fazer a separação. Aonde é que o Supremo Senador, pode estar exagerando, e, como nós dissemos no debate anterior, se o Supremo pode, se sentindo ofendido, abrir processo, processar e condenar, então ele está acima de tudo. Quer dizer, e isso não é a função dele. Eu já disse e vou repetir, a meu juízo,
essa ação do Supremo, ela é inconstitucional. Senador, essa ação que o senhor está se referindo foi validada ontem por 10-1, né, no plenário do Supremo. E o que apareceu ali dos votos é que os ministros foram alvo de ameaça de estupro de seus familiares, de suas filhas, ameaça de morte, plano de atentado do próprio prédio, plano de atentado contra um ministro com o horário de seus voos de embarque e desembarque no aeroporto de São Paulo. O senhor pode dizer, apesar de uma dessas postagens, a que pregava o estupro de filhas de ministros do Supremo ser pública e ter ganhado certa notoriedade à época, o senhor pode dizer que não conhece detalhes desses outros fatos. Mas então eu vou me ater aqui ao da pessoa pública que coordena um grupo que sempre foi muito tolerado pelos apoiadores do governo, o tal do 300. Essa moça, a Sara, disse o seguinte: pena que ele mora em São Paulo. Se tivesse aqui na porta da casa dele, eu convidava ele para trocar soco comigo. Juro por Deus, eu queria trocar soco com esse filho da... É um palavrão desse arrombado. Ela se refere ao ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente, eu não posso, mas eu queria. Ele mora lá em São Paulo, né? Você me aguarde, senhor Alexandre de Moraes. O senhor nunca mais vai ter paz na sua vida. A gente vai infernizar a sua vida. A gente vai descobrir os lugares que você frequenta. A gente vai descobrir as empregadas domésticas que trabalham para o senhor. A gente vai descobrir tudo da sua vida, até o senhor pedir para sair. Hoje, o senhor tomou a pior decisão da vida do senhor. Isso aqui foi lido, por exemplo, como uma mensagem de ameaça, mas não é nem por isso que ela foi presa. Ela está presa agora. É que esse grupo tinha, inclusive, gente armada. Ela reconheceu que tinha gente armada para a proteção do próprio grupo. E ali encampava atos que pediam o fechamento do Congresso, que o senhor entregue, do Supremo. A Lei de Segurança Nacional, que está dando base para a PGR mover esses processos, diz o seguinte, seu artigo 16, integrar ou manter associação, partido, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo mudança do regime vigente ou do Estado de Direito por meio violento ou com o emprego de grave ameaça. É crime, a pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Artigo 17, tentar mudar com o emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Também. Tudo isso está na lei. Eu queria entender se para o senhor atitudes como a dela deixam margem para dúvida do que está sendo feito, se é ameaça ou se é liberdade de expressão. Bom, primeiro assim, nós três não estamos aqui, nós não somos juízes que estejamos julgando tudo isso que você mencionou. E a questão fundamental, veja, um ministro, pelo menos, e num voto muito embasado, entendeu, como eu entendo, que é ilegal, é inconstitucional o Supremo tomar para si esse processo, abrir o processo, processar e condenar. Não se trata de ser a favor ou contra, concordar ou não. É óbvio que eu não concordo. Agora, se há denúncias graves contra membros do Tribunal Federal, quem tem constitucionalmente o papel de averiguar e de investigar é o Ministério Público, que foi deixado de lado. Então, não se trata aqui, olha, se você for perguntar para todo mundo, é que nem a questão da Amazônia. Se você perguntar para todo mundo, você é a favor do meio ambiente, todo mundo vai responder que é. Agora, se você perguntar e disser para eles, olha, mas você tem milhares de pessoas que, se não tiver como tocar no meio ambiente, vão morrer de fome, a coisa muda. Então, não se trata, nós estamos aqui julgando se as denúncias são verídicas e merecem punição. Nós estamos dizendo o seguinte, e eu venho dizendo isso, que o processo feito pelo Supremo é inconstitucional. E pelo menos o ministro disse isso. Bom, mesmo assim, está fazendo. Agora, quem devia fazer essa apuração é o Ministério Público. Agora, o que chama atenção? O que chama atenção é porque que usa-se 2 pesos e 2 medidas. Esse tipo de atitude de militante
nós tivemos fartamente no período bem recente. Quem não se lembra, no Palácio do Planalto, que virou quase um acampamento do MST, com o presidente da CUT dizendo que ia pegar em arma para defender os golpistas contra Dilma Rousseff. Quer dizer, então, o que é que chama a atenção da opinião pública, que muitas vezes se manifesta de forma mais contundente, mais dura, ou até cometendo excessos que merecem apuração pela polícia, pelo Ministério Público? O que chama a atenção é esses 2 pesos e 2 medidas. Quer dizer, isso é crime agora, não era no passado recente, como eu disse agora há pouco naquele debate da semana passada. Você vai numa manifestação, aí um jornalista parece que foi agredido por um militante que apoia o presidente Bolsonaro, o mundo cai. Mas quando se atentou contra aquele jornalista da Band, parece que a população que estava ali naquele movimento era de outro cunho ideológico e o assunto parece que morreu. Então, 2 pesos e 2 medidas faz com que as pessoas criem uma indignação. Eu acho, fundamentalmente, o que eu acho é que todos os membros do Supremo Tribunal Federal, na minha avaliação, as sessões não deviam ser transmitidas pela televisão. Eu tenho convicção de que o Supremo, mas o Congresso também, por exemplo, eu procurei o Davi Alcolumbre, que eu tenho uma excelente relação, já agradeci e reconheci o papel dele nacionalmente, de equilibrado, alguém que está tentando construir ou reconstruir pontes. Eu procurei insistentemente e me coloquei ao lado dele para aquilo que eu possa fazer. O que eu acho fundamental é assim, nós temos um presidente eleito, ele não está sendo investigado, ele não está envolvido em nenhuma denúncia de corrupção, de montagem de quadrilha, como nós tivemos no passado bastante recente. Ele foi eleito com uma agenda clara para o país, uma agenda liderada na questão econômica pelo ministro Paulo Guedes, com quem daqui a pouco eu vou ter um encontro para falar de questões lá do norte do Brasil, e é fundamental, repito, numa crise econômica sem precedente, mundial, que os chefes dos 3 poderes vistam um pouco mais de decoro, de compostura e pensemos todos mais no próprio país. Essa confusão entre os poderes faz com que a crise inevitável seja muito pior do que o que já se avizinha. Nós estamos falando em mais 10 milhões de novos desempregos, que causa morte, que causa doença, que causa violência, enfim. Então, é o que eu penso. Assim como eu, os outros têm direito de ter outra opinião. Para mim, o Supremo Tribunal Federal vem ao longo do tempo, no caso da legalização do aborto, da cláusula de barreira, não é só agora, não. Eu acho que ele há tempo, ele ultrapassou o limite do seu poder, invadindo um pouco o poder do Executivo e o poder do Legislativo. Senador Márcio Bittar, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Até uma próxima, hein? Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Um abraço.